Que Deus lhe abençoe grandemente. Nós estamos de volta com todos vocês e estamos durante esses dias convidando as pessoas que estão enfrentando situações impossíveis, estão diante de situações aí onde elas não veem saída, realmente diante dos olhos humanos não há saída. Nós estamos convidando as pessoas que estão vivendo situações como esta para estarem conosco domingo agora, dia 18 de maio, às 9 da manhã, depois às 7 horas da noite, nós estaremos realizando as reuniões do Espírito Santo. No domingo, é claro, o objetivo principal, né, é a busca da presença de Deus. O objetivo principal é o fortalecimento espiritual, o desenvolvimento, né, da comunhão com Deus, da vida espiritual. Mas nós sabemos que existem muitas pessoas que se encontram desesperadas, que se encontram aflitas, que estão de fato desesperadas, porque elas estão atravessando, vivendo, né, diante de situações onde, humanamente falando, não existe saída. Elas não veem saída, não há saída. Muitas das vezes a pessoa se desespera, entra no desespero, considera que está tudo perdido. Muitas das vezes, né, as pessoas até pensam em acabar com a própria vida porque elas estão diante de problemas considerados impossíveis, e as pessoas às vezes se esquecem de que há um Deus, existe um Deus que tem poder para todas as coisas, esse Deus que com o poder da palavra ele trouxe à existência todas as coisas. Então, muitas das vezes, né, as pessoas se esquecem disso, e quando se deparam com um problema que humanamente falando não veem saída, não encontram saída, não enxergam uma saída, muitas das vezes o desespero toma. Quantas vezes as pessoas imaginam que Deus permitiu aquela situação porque Ele quer vê-las, né, destruídas. Ele deseja que elas sejam destruídas, derrotadas em suas vidas, e há pessoas até que pensam nisso, pensam dessa forma. Eu acho que Deus está querendo me destruir porque Ele permitiu esse problema, essa situação, Ele permitiu que eu ficasse diante de uma situação como esta, e não é nada disso. A vontade de Deus não é ver as pessoas se destruindo ou sendo destruídas. A vontade deles é vê-las abençoadas, né? A vontade dele é vê-las em paz, na presença dele, vivendo uma vida abençoada. Então, no domingo agora, nós estaremos aqui na Igreja do Novo Nascimento, realizando esta oração importante e necessária, né? Absolutamente necessária, porque existem pessoas, por exemplo, que estão com doenças em que a medicina já não pode mais curar, né? Os recursos da medicina já não podem, né, trazer a cura. Existem pessoas, por exemplo, convivendo com filhos no mundo das drogas, e pessoas que muitas das vezes já tentaram de tudo, né? Já fizeram de tudo para ver o filho fora das drogas. Tudo que a pessoa fez, tudo que a pessoa tentou, acabou não produzindo, né, uma libertação daquela vida de vícios. Existem pessoas com problemas seríssimos na vida conjugal, há pessoas que estão à beira de uma separação, há pessoas com problemas seríssimos na família, há pessoas que estão muitas das vezes enfrentando situações extremamente impossíveis, problemas econômicos onde não se vê uma saída, pessoas que estão com problemas financeiros, problemas na vida econômica, elas não veem uma saída, elas imaginam, calculam, pensam, e no final elas dizem: eu não vejo nenhuma saída. Enfim, não importa, né, qual seja a situação que você esteja enfrentando, você que está vivendo uma situação assim, é importante que você
entenda que muitas das vezes Deus permite que o ser humano se depare com situações consideradas impossíveis, porque aquela é uma oportunidade, né, da pessoa ter uma experiência com Deus, é uma oportunidade da pessoa obter um milagre, viver a fé, exercitar a fé e até se voltar para Deus, como é o caso de muitas pessoas que estão fora da presença de Deus. De repente, quem sabe você me assiste, você nunca buscou a Deus, nunca se aproximou de Deus, quem sabe você pensou que poderia sempre, com a sua força, com o seu empenho, com a sua capacidade, com a sua determinação, com a sua instrução, com os seus conhecimentos, quem sabe você imaginou que poderia com essas coisas resolver tudo, né? Solucionar tudo, consertar tudo, colocar tudo nos devidos lugares, mas não funciona assim. Jesus disse numa ocasião, sem mim nada podeis fazer, né? Mas por outro lado ele disse, os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. E há um versículo, e é exatamente nisso que você que está precisando aí de uma saída, né? Que só realmente Deus pode proporcionar, é nisso que você deve se firmar. Isaías capítulo 43, versículo 13, ele disse assim, ainda antes que houvesse dia, eu era, né? Antes de todas essas coisas virem à existência, ele já existia. Ainda que houvesse dia, ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá, né? Agindo eu, quem o impedirá? Então, aquela pessoa que, por exemplo, está desenganada pela medicina, já recorreu aos melhores médicos, né? Aos melhores recursos da medicina e nada mudou, né? Você deve pensar assim, muito bem, nada mudou, os médicos fizeram tudo o que podiam, todos os recursos foram utilizados e a doença permaneceu. Mas, agindo Deus, né? Quem impedirá, né? Será que Deus está limitado a uma doença, ainda que ela seja considerada incurável para os médicos, para a medicina? Evidentemente que não. Ele é Deus, né? Aquele filho que está nas drogas, aquele ente querido que está e que, quem sabe, passou a vida inteira no alcoolismo ou nas drogas e todo mundo considera uma causa perdida, Deus agindo, quem é que pode impedir, né? Será que aquele vício, aquele problema é tão grande, tão forte que Deus não possa mudar a situação? Será que o problema na família, o problema conjugal, o problema econômico, ou o problema espiritual que a pessoa esteja enfrentando, vivendo, será que existe alguma coisa tão forte, tão grande, que o poder de Deus não possa reverter, transformar, solucionar? Evidentemente que não há nada que seja comparado a Deus. Por isso ele afirmou, agindo eu, né? Quando ele age, quem é que pode impedir? Ninguém pode impedir. Agora é necessário que aqueles que desejam de fato uma resposta, uma saída, um milagre, é preciso voltar-se para Deus, é preciso buscá-lo. Então você que nos assiste, nós estaremos neste domingo às 9 da manhã e às 7 horas da noite, ministrando essas duas reuniões do Espírito Santo e clamando para que o poder de Deus traga saída para aquelas situações que, humanamente falando, não tem saída. Deus há de abençoar. A nossa sede aqui em Marília está localizada na Avenida República, 4.729, no bairro Castelo Branco. Avenida República, 4.729, no bairro Castelo Branco, nas proximidades
do Marília Shopping. No Rio de Janeiro, nós temos a igreja no Rio de Janeiro, localizada na Avenida Marechal Fontinelli, 4.217. A pastora Nilzete também estará ministrando as reuniões do Espírito Santo e orando. Lembre-se disso, depende da visão que cada pessoa tem. Quando o povo de Israel estava lá diante do Mar Vermelho, a maioria deles viu aquela situação de um modo negativo. Deus nos abandonou, Deus permitiu que nós viéssemos para cá e para que fôssemos destruídos aqui pelos egípcios, morrêssemos aqui nesse lugar. Essa foi a visão que a maioria teve. Essa foi a maneira pela qual a maioria do povo de Israel, infelizmente, viu aquela situação. Mas havia ali um povo de fé. E Moisés, cheio de fé, ele estava entendendo e vendo pelo lado da fé como uma oportunidade para Deus colocar um ponto final naquela situação de sofrimento, né? De submissão aos egípcios. Moisés então disse ao povo de Israel: aquietai-vos, não temais, não temas, né? Deus nos dará um grande livramento, Ele vai pelejar por nós. Moisés estava absolutamente certo, Moisés estava vendo da maneira correta, Moisés entendeu que aquela era uma situação extraordinária para que Deus pudesse fazer um grande milagre e pôr um ponto final naquela situação. E Deus assim fez. Disse: Moisés, vai lá, pega o cajado e estende a mão em direção ao mar, porque ele vai ser dividido. Deus orientou Moisés, seguiu, e Moisés foi lá com toda a convicção, pegou o cajado, estendeu a mão em direção ao mar, e o poder de Deus se manifestou. Um vento poderoso foi soprado, o Mar Vermelho foi dividido, e todo Israel passou sem que molhasse os pés, e depois os inimigos pereceram ali. Ali foi posto um ponto final naquela escravidão, né, que havia em relação aos egípcios. E Deus é Deus para abençoar. Não pense em acabar com a sua vida, não se desespere, não deixe o desânimo tomar conta, não fique pensando erradamente: Deus permitiu esse problema porque Ele realmente quer me destruir, Ele quer que eu seja destruído, Ele quer que eu sofra. Não, veja de uma maneira muito diferente. Entenda que Ele permitiu essa situação para que, quem sabe, você se voltasse para Ele, e se você já o tem buscado, Ele permitiu como uma oportunidade de realizar um grande milagre na sua vida. Deus há de abençoar. Venha participar, se você quiser, como tantas outras pessoas, elas trarão um pedido de oração, e esse pedido de oração nós vamos recolher na hora da oração, e vamos clamar a Deus para que Deus se manifeste. Domingo agora, dia 18, essa oração especial para que haja Igreja do Novo Nascimento, e eu tenho certeza Deus há de abençoar. Em Marília, Avenida República, 4.729, bairro Castelo Branco, aqui próximo ao Marília Shopping. No Rio de Janeiro, Avenida Marechal Fontinelli, 4.217, no bairro da Malé, com a pastora Nilzete, estará orando em seu favor. Deus abençoe, até lá, em nome de Jesus.